Jornal da Manhã, segunda edição. Jovem Pan. Jovem Pan. Na segunda-feira, a juíza Elaine Cristina de Souza Freitas decidiu manter suspensas as sessões da Câmara de Laguna até o julgamento de uma ação de inconstitucionalidade relacionada às mudanças no regimento da casa. A ordem judicial foi obtida após um processo movido por 7 vereadores que questionaram as alterações no regimento. O presidente interino da Câmara de Vereadores, o Cleosmar Fernandes, conversou conosco e ele nos dá mais detalhes desta situação. A eleição da mesa diretora, que aconteceu no dia 1º, foi uma eleição ilegal, né? Ela foi feita no plenarinho, para as pessoas entenderem, tem um plenário onde as atividades dos vereadores ocorrem, né? E no caso, nós encerramos ali e tal, porque havia uma dúvida com relação à insegurança jurídica, inconstitucionalidade da lei, que os vereadores alteraram ano passado. E daí nós tínhamos uma proposta de criar uma nova lei que fosse dentro da legalidade. Isso tudo aí foi confirmado posteriormente pelos desembargadores, né? Foi realmente confirmado que era ilegal, é inconstitucional, já tem liminar, confirmando essas situações. Por isso que não houve ainda a eleição da Câmara, estamos aguardando a decisão dos desembargadores, por enquanto só liminar, então deve ter uma decisão coletiva dos desembargadores para definir essa questão. Então, por conta disso é que não houve a eleição no dia 1º. E aí o juiz, na mesma decisão, ele determinou que eu, Cleosmar Fernandes, permanecesse na interinidade como presidente. Os pontos divergentes é esse, que nós não concordamos com uma eleição paralela que houve, elegendo o vereador Vitor Líbio. Isso também é objeto de outra liminar, que na sequência eles fizeram, não conformados, fizeram a eleição paralela no plenarinho, e aí essa eleição foi derrubada através de uma decisão dos desembargadores. Ainda segundo o Cleosmar Fernandes, o que o grupo de 7 vereadores está fazendo é preocupante para o município. Eu fico preocupado, né, porque 7 vereadores se juntaram para extorquir o prefeito, né, e o prefeito está aceitando essa extorsão, está concordando, né, lamentavelmente concordando e aceitando as pressões. A gente não sabe o que está por vir a partir dali. Se eles realmente ganharem a eleição da Câmara, eles vão ter a Câmara, daí não vão ser só mais 7, vão ter também a Câmara para poder exigir o que quiserem do Executivo, né? Isso é lamentável. Hoje o prefeito está comungando com esses 7 vereadores e aí isso é muito preocupante para a nossa cidade. Nós lamentamos muito. Por fim, o Cleosmar Fernandes reforça, dizendo que as sessões não podem ficar paradas. A sessão não pode ficar parada, porque nós não podemos deixar de cobrar o prefeito através de requerimentos, da fala dos próprios vereadores, né? Quem não quer trabalhar, né, que são esses 7 aí, inclusive faltaram as 2 últimas sessões ordinárias, tiveram descontado seus salários, proporcionalmente, né? R$4.000, em torno de R$4.000 cada um. Então, quem não quer trabalhar, tudo bem, vamos respeitar, é um direito deles. Agora, não deixar os demais vereadores trabalhar, nós estávamos em 6 na última sessão e nessa sessão estaríamos todos 13, né? Quem não quer trabalhar, a gente respeita, mas deixa quem quer trabalhar, né? Então, no caso, nós 6 desejamos trabalhar. A gente deseja fiscalizar o Executivo, apresentar propostas, requerimentos. Nós tínhamos ali dois projetos de lei para apresentar e, infelizmente, isso trava a Câmara de Vereadores. É uma decisão sui generis, é uma decisão que realmente a gente não tem conhecimento na história política da cidade, e eu tenho certeza que o Judiciário vai reavaliar essa liminar e vai derrubar essa liminar. E olha, ontem teve uma nova decisão, um novo despacho assinado pela juíza Elaine Cristina de Souza Freitas, que esclarece que a decisão proferida no dia anterior, segundo a magistrada, não estão canceladas as sessões do Legislativo. Elas podem ocorrer, mas, em resumo, não podem ter deliberação legislativa. Ou seja, é possível que as reuniões aconteçam normalmente às segundas-feiras, a partir das 18 horas, mas sem a discussão de projeto ou qualquer outra atividade que envolva a ação de legislar.
A deliberação sobre requerimentos é possível que ocorra com base em decisão anterior da mesma juíza. Para a magistrada, a questão deve ser resolvida internamente, mas ela orienta que prevalece a decisão anterior. O funcionamento deve ser administrativo, sem realizar sessões de cunho legislativo, até que haja uma decisão sobre a inconstitucionalidade ou não das mudanças legais de 2024. A sessão que julgará o processo será em 5 de março e até lá a Câmara terá suas atividades mantidas, mas sem poder fazer o seu papel principal, que é votação de projetos, mexicano. Então não adianta de nada, continua a mesma coisa. Uma sessão da Câmara para que é? Para que ele se reúne? Para discutir projetos, para aprovar projetos, requerimentos e tudo para o bem da comunidade. O prefeito precisa de um projeto com urgência para aprovar, preciso aprovar e se repassa aqui, por exemplo, um aumento, tá? Ou transferir algum recurso, vai para a Câmara não pode votar, aí o que adianta? Pois é. Aí é a mesma coisa que nada, continua sem a sessão normal no município de Laguna. É a mesma coisa que acontece lá em Pedras Grandes, porque a situação é parecida, diferente. Dá uma liminar, deixa eles ir trabalhando, né? E até resolver a situação. O que não pode, por capricho de alguns políticos, é o município ficar parado. Tipo, Pedras Grandes está parada, porque não consegue despachar, não consegue aprovar projetos, e o executivo lá em Pedras Grandes está cheio de projetos que precisa da autorização da Câmara. A mesma coisa o município de Laguna, aí atrapalha e não vai a lugar nenhum. Fazer sessão para um ir para lá e olhar um para a cara do outro e não poder discutir nada, o que adianta? Continua no mesmo.